Nessa manhã vamos estudar uma personagem muito importante e que vemos o efeito de educar o seu filho na presença do Senhor e na palavra do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos falar sobre Eunice, que é um modelo de mãe que ensinou Timóteo ao caminho do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 3,15 é a nossa referência, o nosso tema. Vamos falar juntos, queridos irmãos. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu desconheço outro caminho para a vitória, para o sucesso, para a alegria, para a paz na vida dos homens, na vida das mulheres, que não venha da palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu desconheço outro caminho. Eu desconheço outro ensino que possa trazer alegria ao coração humano que não seja por meio da palavra do Senhor Jesus. Nós podemos experimentar prazeres passageiros em determinadas questões, mas desde cedo, quando aprendemos a palavra de Deus, isso nos ajudará e nos ajuda a vencermos todas as nossas dificuldades e enfrentarmos os nossos problemas no nosso dia a dia. É triste nós percebermos uma sociedade que se desvia cada vez mais do propósito do Senhor. É triste percebermos cada vez mais famílias que estão cada vez mais distantes do projeto de Deus. E se nós estudamos a palavra de Deus e compreendermos a palavra de Deus, nós veremos que a palavra de Deus nos instrui a ter uma família saudável, a termos relacionamentos saudáveis, relacionamentos conjugais saudáveis e relacionamentos de pais e filhos de uma maneira saudável. E é interessante que o apóstolo Paulo não ressalta apenas a fé de Eunice, mas também ele ressalta a avó de Timóteo. Não apenas a mãe, mas também a avó. E é interessante, quando essa exaltação ocorre, nós vemos o efeito que uma boa educação pode trazer na vida de uma pessoa. Timóteo, então, ele se tornou líder da igreja. Timóteo, então, ele começou a pregar, se tornou uma referência no meio da igreja primitiva. Ele se tornou uma referência também para as pessoas que estavam ao redor dele. Nessa carta de Timóteo, de 1 e 2 Timóteo, nós vemos Paulo esclarecendo como que deve ser a vida da igreja, como deve se desenvolver a vida da igreja. E isso vem porque esse líder recebeu essa instrução na sua casa, recebeu de sua mãe, recebeu de sua avó. É interessante esse processo que nós não podemos deixar passar. Hoje nós estamos sempre tendendo a terceirizar a educação dos nossos filhos. Então colocamos isso para a escola. Querido irmão e querida irmã, até os 5 anos de idade ocorre a formação de caráter de uma criança. E essa formação de caráter, ela precisa ser estabelecida pelo pai e pela mãe. Ter filhos não é simplesmente colocá-los no mundo e encaminhá-los para uma boa escola. Não, é educá-los desde cedo. Educá-los com amor, com disciplina,
educá-los, ensinando o caminho da verdade e da vida. Infelizmente, as escolas hoje estão recebendo crianças de 2 anos. Nós tivemos essa necessidade, o Soraya teve que voltar a trabalhar logo, mas nós procuramos uma escola pequena, onde a gente pudesse ver a referência de um casal que nós gostamos dele, colocamos na escola Silvia Bueno, porque nós conhecíamos o seu César, a dona Sueli, um casal de referência, a avó da irmã Sueli, e nós, uma escola pequena que nós podíamos acompanhar. Nós estamos vivendo uma sociedade de consumo e nós achamos que podemos consumir a educação que vem de fora para os nossos filhos. E a educação não pode vir de fora na sua casa. A educação precisa ser você e a sua família. Você e a sua família precisam educar o seu filho e a sua filha. É isso que nós vemos Paulo dizendo de Eunice, mãe de Timóteo. Em Atos capítulo 16, abra a sua Bíblia lá, vamos ver esse relato de uma outra forma agora. Atos capítulo 16, do verso de 1 a 3. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe, que era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Portanto, Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nós estamos vendo aqui que mães firmes na palavra de Deus transmitem a firmeza da palavra aos seus filhos. O apóstolo Paulo está dizendo justamente isso. A sua mãe, observe que o relato para ele trazer Timóteo, a referência do testemunho era a mãe de Timóteo. Ele aprendeu com sua mãe a dar bom testemunho. Ele aprendeu com a sua mãe a viver de uma maneira com um caráter aprovado. Dá para você entender o quanto é fundamental a educação do seu filho, o preparo do seu filho e da sua filha. Dá para você entender o quanto que é importante você ler a palavra de Deus, contar as histórias da Bíblia para os seus filhos, ensinar os seus filhos a identificarem quem são as principais personagens da palavra de Deus. Está dando para você entender que essa formação o seu filho não vai adquirir em nenhuma outra escola. A igreja vai cooperar com você, mas quero te fazer uma pergunta de todo o meu coração. Vocês acham que 40 minutos da semana vão fazer com que o seu filho se torne um homem e uma mulher de Deus? Seja sincero comigo. O seu filho deve ficar, no mínimo, no celular, 1 hora, 1h30 por dia. Isso, crianças que já não estão desenvolvendo, agora já tem até um termo dentro da psicologia e da psiquiatria, o uso acima de 2 horas no celular, isso já indica que o seu filho tem um vício, igual é o vício do álcool, das drogas ilícitas, isso também o celular se transformou em vício. Tem pessoas que estão entrando em pânico se acaba a bateria do celular. Tem pessoas que não estão conseguindo se relacionar mais por causa do celular. Querido irmão, sabe por que isso está acontecendo? Porque o que está vazio dentro do coração não está sendo preenchido com a palavra de Deus. Quem vai preencher o seu coração é Deus. Somente Deus pode preencher a sua vida de significado, propósito e missão de vida. Somente a palavra de Deus. O resto tudo será passageiro e fugaz, mas a palavra de Deus não.
ela não passará, ela se cumprirá. Amém, igreja? Ela se cumprirá. Por isso, nós precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. É interessante também que, nesse texto, nós vemos o apóstolo Paulo aplicando a circuncisão a Timóteo, porque o pai de Timóteo era grego. Mas a influência que Timóteo tinha em sua casa não era do pai grego, era de sua mãe convertida na palavra de Deus. Está dando para você entender, querido irmão e querida irmã? O apóstolo Paulo vai falar isso para nós lá em 1 de Coríntios, no capítulo 7, que a mulher santa santifica o homem incrédulo. Está dando para você entender que Eunice então santificava o pai de Timóteo? Está dando para você entender? Porque hoje eu vejo um mecanismo de desculpa que muitas pessoas estão dando, mas o meu marido não é crente, o meu marido não é tão fiel. Mas a pergunta não é se o seu marido é crente e se é fiel, a pergunta é se você é crente e se você é fiel a Deus. Porque quem tem que influenciar o seu filho dentro de casa é o marido e a esposa, são os pais. Mas se um está falhando, o outro não pode criar um mecanismo de desculpa e dizer, porque o outro não está fazendo, eu não vou fazer. A responsabilidade é sua, de ser a referência de quem ama a Deus. Eunice se tornou essa referência para Timóteo. Você é essa referência de um homem de oração dentro da sua casa, querido irmão? Você é essa referência de um homem que vive na palavra de Deus? Você é essa referência, querida irmã, de uma mulher de oração, de uma mulher que depende do Senhor? Queridos irmãos, a nossa sociedade está se destruindo cada vez mais, porque está faltando homens e mulheres que tenham o caráter da palavra de Deus em suas vidas. Que nessa manhã nós possamos então assumir esse compromisso de termos um caráter segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então fala comigo assim: nessa manhã eu assumo um compromisso diante de Deus, que o meu caráter será aprovado por Deus na sua palavra. Vamos tentar viver isso, querido irmão e querida irmã. Vamos tentar viver essa verdade. Vamos tentar nos corrigir. Vamos tentar influenciar a próxima geração a serem pessoas que temam a Deus, pessoas que orem, pessoas que confiam e têm plena dependência do Senhor. O apóstolo Paulo vai também nos mostrar uma outra questão também de Eunice. Lá em 2 de Timóteo, capítulo 1, no verso 5. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Queridos, uma mãe firme na palavra de Deus, um pai firme na palavra de Deus, tem uma fé genuinamente sincera a Jesus Cristo. A sua fé é genuinamente sincera a Jesus Cristo, querido irmão e querida irmã? Os seus filhos realmente dizem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? A nossa fé não pode ser fingida. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa com 1.000 universitários que entraram no primeiro ano dentro das universidades. Eles perguntaram qual era a origem religiosa desses 1.000 universitários.
70% falaram que cresceram dentro de uma igreja. Desses 70%, 50% se batizaram dentro das igrejas. E ao chegar ao final do ano, no meio dessa entrevista, eles perguntaram para eles se nesse primeiro ano eles continuavam firmes na fé em Cristo Jesus. 95% falaram que eles já tinham abandonado a fé de seus pais. Ainda por cima, nessas pesquisas, eles perguntaram por que abandonaram a fé de seus pais. Porque eles falavam que a fé dos seus pais não era uma fé verdadeira. Eles eram pessoas dentro da igreja de uma maneira e dentro de casa eram completamente diferentes. Sabe o que mais destrói fé? Sabe o que mais destrói fé, querido irmão e querida irmã? É a sua vida fora da igreja. Porque dentro da igreja é fácil a gente ser crente. Você vem com a roupa legal, você vem, você senta, você adora, você chora. Mas em casa, na arena da vida, nós temos os nossos negócios a fazer. Nós temos os nossos relacionamentos a fazer. O que os nossos filhos estão vendo de nós? Que nós somos homens e mulheres dependentes do Senhor, que nós somos homens e mulheres que seguem a palavra de Deus, andam na palavra de Deus. Ou os nossos filhos veem uma fé fingida em nós. Querido irmão e querida irmã, Paulo destaca que na vida de Timóteo, ele conheceu a avó e a mãe, e ele sabia que a fé delas era uma fé genuína e sincera. Provavelmente o apóstolo Paulo deve ter ficado na casa desses irmãos, na sua viagem missionária. Eles devem ter recebido o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deve ter visto a vida comum dessas pessoas e percebeu que na vida comum eles tinham a Cristo Jesus. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Coloca isso como alguns alvos para você. Quais seriam esses alvos, então, pastor? Ontem, os nossos filhos aqui na reunião que aconteceu dos adolescentes, a irmã Evelyn fez um destaque muito importante sobre o livro de Gálatas. E ontem teve até torta na cara aqui, foi bem legal a programação. E eles aprenderam sobre o fruto do Espírito. Tenha esse fruto do Espírito como seu objetivo. O amor, a paz, a alegria do Senhor, mesmo nas circunstâncias difíceis, a humildade de ouvir o outro, de parar e ajudar e cooperar na vida comum do lar, a bondade, preparar algumas roupas que já estão no guarda-roupa há algum tempo, alguns sapatos, levar para aquelas pessoas que estão precisando, a fidelidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Pastor, mas são muitas coisas, sim, mas tudo isso o Espírito Santo quer te dar. Ele quer te ajudar a você desenvolver essas qualidades do caráter de Cristo em sua vida. Então, por que você não coloca isso como objetivo? Por que você não coloca isso de uma maneira que você saiba que você está avançando nesse crescimento na palavra de Deus e na instrução da palavra do Senhor? Mas que isso não fique numa mera sugestão do seu pastor nesta manhã, mas que isso possa ser um alvo seu, um alvo na sua casa, de nessa semana praticar. Essa semana ninguém vai reclamar de nada.
Amém, igreja? Amém? Não pode reclamar do governo, não pode reclamar de política, não pode reclamar do Supremo Tribunal Federal, não pode reclamar da escola, não pode reclamar quando você for abastecer seu carro no posto de gasolina, não pode reclamar se tiver frio, não pode reclamar se o sol estiver forte, não pode reclamar da comida, do almoço, não pode reclamar da janta. São alvos, queridos irmãos, que precisam ser práticos em nossas vidas. A vida cristã não pode ser algo simplesmente etéreo que fica no campo do nosso raciocínio e dos nossos pensamentos. A vida que de fato interessa para nós e a vida que de fato Deus deseja ver efeito em nós é a vida no dia a dia, porque não adianta meramente saber das coisas certas. No cristianismo não é isso, apenas saber das coisas certas. No cristianismo, a seguir a Cristo, é saber e viver as coisas certas. Amém, irmãos? É interessante, queridos irmãos, que o texto lá de Atos tem um destaque também, o que as pessoas estavam notando na vida desses irmãos. Olha que interessante, no verso 2. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Não era só quem estava do lado de Paulo. Não era só quem estava dentro de casa. Eram as pessoas que estavam ao redor desta família, davam um bom testemunho. Um bom testemunho da família. A sua avó teve um encontro verdadeiro com Cristo. A sua mãe teve um encontro verdadeiro com Cristo. Timóteo teve um encontro verdadeiro com Cristo. E viveram na palavra de Deus, na presença do Senhor. Olha que coisa maravilhosa é isso, nós sabermos que a vida cristã não fica restrita dentro de 4 paredes de uma igreja. A vida extravasou e chegou lá na vida comum do lar. E os que estavam ao redor davam um bom testemunho. Vamos falar um pouquinho desse negócio de bom testemunho. Querido irmão e querida irmã, é importante que nós não negociemos a nossa celebração coletiva. Com encontros familiares, com outros encontros fora da igreja. É importante que nós tenhamos esse horário comprometido com Deus. E nós, então, nos reunimos. E nesse horário nós estamos aqui preparados para louvar a Deus, para ter comunhão e para aprender da palavra do Senhor. Porque a gente fica intrigado assim às vezes. Eu fico, não sei se os irmãos ficam, mas às vezes eu fico meio intrigado. Porque tem irmãos que eu só vejo no dia da ceia. No restante do mês a gente não vê. Eu nem estou falando de quarta-feira, né, irmãos? Mas a gente precisa estabelecer isso como uma prioridade. Cristo é ou não é a tua razão de viver? É ou não é? É?
Cristo é a tua razão de viver? Então, quando a gente canta aquela música, nesta hora feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. A gente está cantando verdade ou a gente está mentindo? Qual é o seu testemunho, querido irmão, com a sua igreja? O que as pessoas dizem de você? Não vamos cair nesse engodo das pessoas que estão falando hoje que não importa o que os outros pensem de você, o que importa é você ser feliz. Ninguém vive assim. O ser humano não é uma ilha, como diz John Donne no século XVI. Nós vivemos em relacionamentos, em ciclos de relacionamentos. Nós queremos que os nossos relacionamentos se expandam. Mas eles só vão se expandir se de fato nós permanecermos com Cristo. O bom testemunho que essa família dá é o bom testemunho que as pessoas dão deles. Vamos dar esse bom testemunho, vamos participar da vida comum da igreja, das atividades da igreja. Vamos nos engajar cada vez mais. Você se engajando, você está motivando outros irmãos a se engajarem. Você participando, você está motivando outros irmãos a participarem. Porque é assim, não sei se vocês percebem, mas geralmente todo mundo senta no mesmo lugar, não é verdade? Então a gente já olha para o lugar, já fica procurando se o irmão está lá, já olha para o lado, se a irmã está lá, né? Aí a gente olha para o lado, o irmão não veio, você fez falta. Talvez o irmão está pensando, se o irmão não vem, eu também não vou vir. Dá para você entender? Quão importante é o nosso testemunho? O bom testemunho que davam de Eunice e Lloyd, de que elas eram fiéis. Que seja esse o nosso testemunho. Somos fiéis a Deus, somos fiéis ao povo de Deus e à igreja de Cristo. E por último, queridos irmãos, famílias e mães que estão firmes na palavra de Deus, deixam um legado inquestionável nas suas vidas. Observe comigo lá o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo e Timóteo. Em pé de igualdade. Servos de Cristo Jesus. Timóteo, que lá em Atos 16 era um novo discípulo a caminhar com Paulo, agora Paulo fala de Timóteo, uns 20 anos depois, que Timóteo cresceu em sua vida espiritual, como ele, Paulo, também cresceu. Paulo agora dá testemunho, Timóteo é servo como eu. Ele agora está falando, Timóteo cresceu e se desenvolveu como eu. O propósito da igreja não é ter homens que são cheios do Espírito. O propósito da igreja é que todos sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja?
Então nós não precisamos de títulos, nós não precisamos de hierarquias, o que nós precisamos aprender a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus de maneira abnegada, de maneira disciplinada, de maneira comprometida, com dedicação, todos os dias, para que os nossos filhos sejam servos do Deus vivo. Porque eles, sendo servos do Deus vivo, um dia eles estarão liderando outras igrejas, outros grupos de pessoas, porque aprenderam em casa, com as suas mães, com as suas avós, com os seus pais, de que é bom andar na presença de Deus. Amém, igreja? Que esse seja o nosso legado de fé. Que essa seja, quando olharmos lá na frente, que o nosso maior orgulho não seja o dia da formatura na universidade dos nossos filhos. Esse dia será muito importante. Mas que lá na frente, o nosso maior orgulho seja que os nossos filhos sejam homens e mulheres que se tornem verdadeiros servos de Cristo. Homens e mulheres que realmente vão para frente de uma igreja para orar, quem sabe estarão um dia ocupando as posições do nosso Estado, como vereadores, deputados, ou até mesmo, essa semana eu fiquei surpreendido, e fiquei me perguntando algo. A Michele, esposa do Bolsonaro, essa semana ela estava na Câmara dos Deputados, ela estava ajoelhada, orando e pedindo: Deus, cura esta nação. Eu falei para as minhas filhas, ela nos demonstra ser como a Esther da palavra de Deus, aquela que intercede pelo seu povo e pela sua nação. Você já parou para pensar e refletir sobre isso? Quem sabe um dia vai ser o seu filho, vai ser a sua filha, que estarão na frente de pessoas, de magistrados, e dizendo assim: desde cedo eu aprendi a andar no caminho do Senhor com a minha mãe e com o meu pai. Desde cedo eu aprendi que a vida de oração é o melhor caminho para essa vida. Desde cedo eu aprendi que a palavra de Deus é quem traz alívio, direção e propósito para as nossas vidas. E quando perguntarem, da onde que vem toda essa sua sabedoria? E você vai poder dizer: vem da minha avó, da minha mãe, da minha casa, do meu pai, que me ensinaram a andar nos caminhos do Senhor. Que seja essa a nossa missão, amém? Que seja essa a sua missão, querida mãe, de ser uma mulher como foi Eunice e Lloyd, que andam sempre no caminho do Senhor. Que Deus abençoe.